questão. Vamos aprender agora a traçar retas concorrentes. Então, o que é que dizia a questão? Representar em épora duas retas A e B e C e D concorrentes, sendo ponto A menos 2,5, 1 e 3. Ponto B, 6, menos 2 e menos 2. Nós vamos definir como reta R. Agora, outra reta, reta CD. O que é a reta C? 6, 1,5 e 3. E D, 0. Veja que não temos o valor do afastamento de D e a cota menos 6, que essa vai ser a reta S. Mas está faltando uma coordenada, mas sabemos que serão retas concorrentes. Então, vai ter como descobrirmos qual é essa coordenada. Então, vamos lá. Vou traçar a linha de terra bem no centro da folha. Então, usando a régua, vou traçar a linha de terra. E agora eu vou colocar a origem. A origem, como eu tenho abscissas com valores negativos, certo? Então, eu não vou colocar a origem bem no início, eu vou colocar a origem um pouco mais próximo ao centro da folha, certo? Então, vamos colocar o ponto A e o ponto B em épora. Vamos fazer primeiro a reta R, porque ela tem todas as coordenadas. Então, coordenadas de A, abscissa menos 2,5, como é negativa, então 2,5 centímetros para a esquerda. Afastamento 1, positivo, então 1 centímetro para baixo. E a cota positiva 3 centímetros para cima. Ponto B, 6, abscissa 6, então 6 centímetros à direita da origem. Afastamento negativo, então, menos 2 centímetros para cima. E a cota negativa, então, 2 centímetros para baixo. Então, agora vamos colocar as coordenadas do ponto C. C é 6, 1,5 e 3. Então, 6. A abscissa 6 vai coincidir com a de B. Então, aqui eu tenho C0 coincidente com B0, né? As abscissas dos pontos são iguais. Afastamento 1,5. Então, 1,5 centímetro para baixo. E a cota 3 centímetros para cima. Então, aqui vai ficar selinha, projeção vertical do ponto C. D eu só tenho o quê? A abscissa é 0, então vai ficar aqui, ó, na origem. E a cota do ponto D é negativa, 6, então 6 centímetros para baixo. Agora, vamos iniciar fazendo a reta R, que é o ponto A e o ponto B. Então, nós vamos ligar as projeções horizontais de A e de B, que são correspondentes aos valores de afastamento. Então, eu ligo o afastamento de A para o afastamento de B. Assim, eu tenho a projeção horizontal da reta R. Agora, vamos para a projeção vertical da reta. Eu vou ligar a projeção vertical do ponto A para a projeção vertical do ponto B,
certo? Eu vou ligar cota de A para a cota de B, ou seja, A' para B'. Aqui eu tenho uma projeção vertical da reta R. Agora vamos à próxima reta, reta S. Reta S é o ponto C e o ponto D. Então, como eu não tenho o valor da projeção horizontal do ponto D, eu só tenho da vertical, então eu inicio com a vertical, ou seja, eu vou ligar D' para C'. Já que essa é a única projeção que eu tenho. Então, eu ligo D' para C'. Então, aqui eu tenho S'. Se são retas concorrentes, o que acontece? Quando as projeções verticais se cruzam, eu encontro a projeção vertical do ponto I. Lembram? Então, quando R' cruza com S', encontra a projeção vertical I', certo? Que é o ponto I, que é o ponto de interseção, que esse ponto pertence às duas retas. Então, como é que eu faço para mim saber o valor de abscissa, afastamento e cota de I? Eu vou prolongar aqui uma linha de chamada até atingir a projeção horizontal da reta R. Então, aqui eu tenho projeção horizontal do ponto I. E na linha de terra, a projeção do ponto na linha de terra. Então, as coordenadas de I vão ser quais? Vamos medir, ó, a abscissa de I. Vai só medir da origem até o ponto I. Então, deu 3,5. Afastamento de I. Da origem, daqui do I0 até I. Então, deu 1,2. Como é para cima, negativo. Menos 1,2. E a cota do ponto I? Só ir do projeção do ponto na linha de terra até a cota. Então, deu 0,6. Como é para baixo, negativo. Agora, vamos descobrir o valor do afastamento do ponto D. Como é que eu vou descobrir? Através do ponto I, né? Eu tenho S', tá faltando a projeção horizontal dessa reta. Como é que eu vou traçar? Vou traçar indo da projeção horizontal do ponto C, certo? Projeção horizontal de C, até a projeção horizontal da reta I. Assim, eu sei que esta reta pertence. Assim, eu sei que esta reta, elas serão concorrentes. Aqui eu tenho minha projeção horizontal S, certo? Se o ponto I, ele pertence à reta, às duas retas, então, a projeção horizontal de I vai estar no cruzamento de R e S, das projeções horizontais da reta. E a projeção vertical do ponto I vai estar no cruzamento das projeções verticais da reta, R' e S'. Então, por isso que quando eu liguei C ao I, ou seja, o afastamento de C, o afastamento de I, eu descobri onde estava a minha reta S. E voltando agora, como é que eu vou encontrar o afastamento de D? É só prolongar a linha de chamada do ponto D até tocar a projeção vertical da reta S. Então, aqui está o valor, né, da cota do ponto D. Qual será esse valor? Vou olhar aqui com a régua. Deu 4,8. Então, este valor aqui, 4,8 positivo, porque está para cima. Então, assim, nós temos duas retas concorrentes, certo? Lembrando, por que elas são retas concorrentes? Porque elas têm um ponto I de interseção que pertence às duas retas,
certo? Então, a projeção horizontal do ponto I está na interseção da projeção horizontal das retas R e S. A projeção vertical do ponto I vai estar na interseção das projeções verticais das retas R' e S', ok? Bom, pessoal, agora vamos aprender a traçar retas paralelas. O que é que dizia a questão? Por um ponto A, 2, 2 e 4, traçar uma reta AB paralela à reta CD, sendo B 0, interrogação, interrogação, ou seja, não temos o valor de afastamento e cota do ponto B. Ponto C, menos 1 e 3. Ponto D, 3, 0 e menos 1, certo? Então, se elas são retas paralelas, então significa que a projeção horizontal da reta R vai ser paralela à projeção horizontal da reta S. E a projeção vertical da reta R vai ser paralela à projeção vertical da reta S, certo? Então, vamos traçar a nossa linha de terra, colocar os pontos em épora e fazer primeiro a reta S. Por quê? Porque eu tenho todas as coordenadas dos pontos. Depois, nós traçamos a reta R, já que temos as coordenadas do ponto A. Então, vou passar a minha linha de terra, bem no centro da folha. Para colocar a origem, observe que eu tenho uma abscissa negativa do ponto C, então eu não vou colocar a origem bem no início, certo? E a partir daí colocar os pontos em época. Ponto A, 2, 2 e 4. Então, 2 centímetros à direita da origem. Abscissa positiva para a direita. Afastamento positivo, 2 para baixo. Então, 2 centímetros para baixo. E a cota positiva é para cima. Então, 2 centímetros para baixo, afastamento positivo, cota positiva para cima, 4 centímetros para cima. Ponto B, eu só tenho o valor da minha abscissa, que é 0. Então, vai ficar aqui na origem. Ponto C, menos 1 e 3. Então, abscissa negativa, menos 1 centímetro para a esquerda. Afastamento negativo, então, 1 centímetro para cima. E a cota positiva para cima, 3 centímetros para cima. Ponto D, 3, 0 e menos 1. Então, a abscissa 3 positiva, 3 centímetros à direita da origem. Afastamento 0, então, vai ficar na linha de terra. E a cota negativa, menos 1. Então, 1 centímetro para baixo. Então, agora vamos traçar as coordenadas da reta S, já que nós temos, né, todos os valores do ponto C e do ponto D. Então, eu vou ligar primeiro projeção horizontal de C para a projeção horizontal de D, ou seja, afastamento para afastamento. Que aqui eu tenho a projeção horizontal da reta S. E agora, a projeção vertical do ponto C para a projeção vertical do ponto D. Assim, eu tenho a projeção vertical da reta S, que eu chamo de S', ok? Agora, como são retas paralelas, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos traçar uma reta paralela à projeção horizontal de S, certo? Passando pela projeção horizontal do ponto A, ok?
Então, a reta paralela a S, projeção horizontal da reta, passando pelo ponto A. E vamos fazer uma projeção vertical, a projeção vertical da reta R, passando pela projeção vertical da reta S, que eu chamo de S'. Então, antes de traçar essas projeções, eu vou colocar aqui outra folha, tá? E eu vou ensinar vocês a traçarem retas paralelas. Então, vejam, eu vou traçar aqui uma reta, certo? Para a gente traçar retas paralelas, eu preciso dos meus esquadros, ok? Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu primeiro esquadro, qualquer um dos esquadros, em qualquer um dos lados, e vou alinhar com a reta que eu quero deixar paralela. Depois, eu vou pegar o meu outro esquadro e vou apoiar sobre o primeiro. Quando eu for apoiar, eu nunca posso apoiar cobrindo a reta, certo? Eu nunca posso apoiar cobrindo a reta, porque senão não consigo traçar as retas paralelas. Então, eu apoio no outro lado, ok? Então, ó, primeiro esquadro eu alinho, segundo eu apoio. Aí, o segundo fica fixo e o primeiro fica móvel. Assim, eu traço retas paralelas. Vamos fazer outra novamente. Qualquer ângulo aqui, eu tenho esta reta. E vou traçar outra paralela a ela. Como? Vou pegar o meu esquadro em qualquer um dos lados. Vou alinhar com a reta que eu estou querendo deixar paralela. Venho com o meu outro esquadro e apoio sobre esta reta. Lembrando, não posso apoiar cobrindo a reta, certo? Apenas no outro lado do esquadro. Então, primeiro esquadro eu alinho, segundo eu apoio. Segundo fica fixo, ele fica imóvel. E o primeiro, ó, eu vou deslizando sobre o esquadro que está fixo. Assim, eu tenho retas paralelas, certo? Vamos agora à nossa questão? Então, o que é que eu vou fazer? Vou traçar projeção horizontal da reta R paralela à reta S. Então, primeiro esquadro eu vou alinhar com a reta S e o segundo esquadro eu vou apoiar, certo? Primeiro esquadro eu alinho, segundo eu apoio. Segundo fica fixo e o primeiro fica móvel. Então, eu deslizo até passar por A, pelo ponto A. Certo? Então, assim, eu tenho aqui a projeção horizontal da reta R. Agora, a projeção vertical da reta R. Eu vou fazer paralela à projeção vertical da reta S. Então, eu vou alinhar aqui em S' e o outro esquadro eu vou apoiar. Primeiro esquadro eu alinho em S', segundo eu apoio e eu vou deslizar até o A'. Assim, eu tenho retas paralelas, certo? Por que essas retas são paralelas? Porque projeção horizontal de R paralelo à projeção horizontal de S. Projeção vertical de R paralela à projeção vertical de S. Certo? É assim que nós obtemos retas paralelas. E para me descobrir as coordenadas do ponto B, como é que eu vou descobrir? Eu não tenho o valor da abscissa, eu vou prolongar a linha de chamada até atingir a reta R, certo? Até atingir as projeções de R. Então, para mim achar o afastamento do ponto B, eu prolongo linha de chamada, tocou a reta R, aqui é projeção horizontal de B, prolongo até R', projeção vertical da reta, assim eu encontro projeção vertical do ponto B. Quais são as coordenadas de B? Com 1,5,
E a cota de B ficou 6 centímetros positivos, ok? Assim, nós traçamos retas paralelas.